Olá amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aí em mais uma quarta-feira para trazer, como toda semana temos feito, um estudo em cima de mensagens trazidas pela espiritualidade, muito rapidinho, em torno de 20 minutos, 30, para a nossa reflexão. É sempre uma mensagem do dia a dia, de prática mesmo, diária, em que naturalmente devemos fazer uma autoavaliação, um estudo íntimo para nós, a fim de que possamos melhorar a nossa vida, a nossa caminhada. Hoje o nosso tema na Grande Romagem, que é uma lição de Emmanuel lá do Fonte Viva, e que nos faz pensar assim, em termos de conduta prática mesmo. Essa é a ideia. Então eu espero que ao final da nossa leitura, da nossa reflexão, possamos pensar um pouco naquilo que temos feito do nosso dia a dia, a fim de cumprirmos com as nossas obrigações espirituais. Tá bom? Antes, porém, está aí o nosso WhatsApp, o nosso Instagram. É muito importante a tua participação, a tua divulgação e principalmente dando lá o like, lá, o joinha, para que o nosso canal continue espalhando e surgindo para outras pessoas, não é? Então é importante, é o que podemos fazer em termos de divulgação, além de estudar dentro da doutrina espírita, associada aí à nossa instituição, um tema espírita trazido aí para os espíritos de alto gabarito espiritual, e além de trazer a oportunidade do trabalho social numa campanha permanente que sempre fazemos aqui, tá bom? Vamos colocar para vocês aí a passagem do Evangelho que dá início a essa mensagem trazida por Emmanuel. É uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Vamos lá, na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Então Paulo aí escreve aos Hebreus, essa passagem nos traz uma reflexão muito bacana dessa passagem do Evangelho. Convidamos a todos a fazermos a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus e amigos espirituais, nossos anjos da guarda, que sempre nos acompanham, nos ajudem nesse momento de estudo, de reflexão, a fim de que a nossa mente possa buscar o melhor entendimento da passagem do Evangelho, trazido na palavra dos mentores espirituais, para melhor conduzir as nossas vidas. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, já iniciando aqui a
a mensagem Emmanuel, então, na grande romagem, ele começa assim a lição. Pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. Então ele traz um estudo, uma reflexão voltada para o exemplo de Abraão, para todos nós, naturalmente, trazendo o conteúdo para a nossa realidade atual, para a nossa reflexão atual. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, obedecendo a mensagem divina. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Nós temos que entender que a vida tem nos trazido de várias formas para todos, independente de crença, daquilo que se acredita, todos nós temos um objetivo na vida. E esse chamado, esse conteúdo, essa lembrança, essa recordação chega para todos nós. Por isso que Emmanuel fala, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração, assimilar esse conteúdo e partir igualmente, acreditando na mensagem divina. E isso é para todos. Olha o que ele fala aí, ó. É uma mensagem para todos nós. Então ele fala, ó, pela fé o aprendiz do Evangelho é chamado, e ele fala que a conscrição atinge a todos. Então devemos seguir também essas informações que vamos acumulando dentro do nosso campo íntimo. E isso a vida vai dando um jeito. Dentro da tua realidade, dentro do teu conhecimento, dentro das oportunidades possíveis, a vida vai nos dando chances, oportunidades, lembranças, de várias maneiras. Nós aqui, através do estudo, no momento do sono, pelos campos intuitivos, pelos passos de outras pessoas, a vida chega para nós com as informações que nós necessitamos. Então não vamos esquecer que fulano que tem tal inteligência, que está em tal crença religiosa, tem mais oportunidade que o outro. Não. Todos nós, de alguma maneira, nós temos a oportunidade que nós necessitamos para dar esse passo em relação ao plano evolutivo. Então, todos nós, ele não fala aqui nós espíritas, nós católicos, nós evangélicos, não. Todos e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Então é bacana como Emmanuel amplia as informações para todos, porque a orientação que ele nos traz é para entendimento de qualquer pessoa, e que a vida se manifesta em todos os campos da vida. Em todos os campos da vida. Na sequência, então, ele fala o seguinte: ignoramos as estações de contato na romagem enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Olha que espetáculo. Ignoramos as estações de contato na romagem enorme. Muitas das vezes não despertamos conhecimento da divindade, chegamos a falar que somos ateus, chegamos a falar que não estamos seguindo nenhuma religião, enfim. A gente não tem muitas das vezes uma referência, mas ele fala, estamos informados, nós todos, de que o nosso objetivo é Cristo Jesus.
Por isso que o Cristo nos trouxe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa mensagem é para todos. Confirma que, independente do que somos, do que falamos, do que pregamos, do que vivemos, da crença que navegamos, não importa. Todos nós já sabemos que o nosso objetivo é Cristo Jesus. É claro, Emmanuel é claro, abrindo o entendimento, onde ninguém pode se esconder, ninguém pode negar. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Independente do nosso objetivo, que é o Cristo, não é? Independente disso. Quantos de nós não vai passar por isso aí? Calúnia, incompreensão. Todos nós estamos dentro desse processo. É por isso que quando você faz uma avaliação do mundo, das pessoas, todos nós vivemos os nossos problemas, as dificuldades, as provações, as expiações da vida. Temos momentos de alegria, mas retorna à luta cotidiana, porque é uma característica nossa, pelo estágio evolutivo que nos encontramos, pelo mundo no qual nós habitamos, que é um mundo de prova e expiação, é um mundo de sofrimento, é o mecanismo que Deus, nosso Pai, nos permite caminhar no campo evolutivo. Porque é o que temos, é o que merecemos, é o que está compatível com o nosso grau evolutivo. Não tem como ser diferente. E isso não é o Cristo que escolheu, nós é que escolhemos pelas nossas condutas. Tanto é que quantos e quantos espíritos nos estão em escalas evolutivas maiores que a nossa. Quantos mundos mais evoluídos que o planeta Terra nós já estudamos, conhecemos na literatura. E todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Não há privilégio na criação divina. Se nós estamos lá, é culpa nossa. É porque nós não caminhamos para isso. E hoje estamos aqui necessitando recordar esses ensinamentos por espíritos que nos amam, que estão bem além da nossa escala evolutiva, mas se igualam a nós. Tem mensagens que Emmanuel se junta a nós dentro do nosso campo evolutivo. Mas é um espírito de envergadura incalculável para nós. Então é importante entender isso. Vamos em frente. Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Não tenha dúvida. Nós temos o conhecimento dessas instâncias superiores. Nós temos conhecimento. Nós não estamos caminhando cegamente, não. Quando ele fala que Abraão seguiu sem saber para onde ia, mas é porque ele tinha confiança, ele tinha fé, ele acreditava na providência divina. Então, pelos estudos, pelo retrospecto de toda a caminhada que chegamos até aqui, nós temos conhecimento desse universo. Acabamos de falar de mundos superiores, de espíritos, de autarquia espiritual. Mas somos conscientes de que estamos distantes desse campo. Esses processos evolutivos estão muito aquém de nós. E muitas das vezes não temos o empenho necessário para caminharmos com vitórias. Por isso estamos ainda no planeta Terra no processo de reencarnação, de ida e volta, a fim de que possamos melhorar o nosso campo espiritual,
as nossas capacidades evolutivas. E ele fala, né? Insolúvel a resposta, devido à nossa dificuldade de acreditar na providência divina e irmos, mesmo sem saber para onde, no sentido da mensagem trazida aqui por Abraão, e que Emmanuel nos traz até nós para a nossa reflexão. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Olha como é bacana isso. Na realidade, intimamente, nós sabemos, né? Emmanuel tem uma passagem, aquele do jovem rico, que nós temos uma reflexão espetacular, quando o jovem pergunta, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Não tem como fazer essa pergunta se o jovem não conhecesse a vida eterna. Aí nós temos que navegar com Pietro Baldi para poder entender como querermos algo sem conhecer. Quando queremos e buscamos a felicidade é porque nós já conhecemos, nós já tivemos ela e perdemos dentro do processo evolutivo, no afastamento de Deus nosso Pai. Então essa mensagem, ela mostra para nós que quando eu estou caminhando, olha aí, põe aí, Mateus, olha, essa imagem é muito bacana para a gente entender. Ora, como não conhecer esse futuro se eu tenho a estrada para seguir? Então é muito interessante. Por isso que ele fala insolúvel a resposta pela nossa pelo nosso atraso espiritual. Mas ele fala, ó, importa contudo marchar sempre. Ora, porque inconscientemente sabemos dessa caminhada. Igual o jovem, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ninguém vai querer, o jovem, na passagem, na sua interpretação, como você querer algo espetacular sem conhecer. É um estudo que a gente faz dessa mensagem e que nos remete a esse raciocínio. Ora, quando o jovem pergunta o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, é porque ele conhecia a vida eterna e perdeu-a pelos processos evolutivos inferiores. O mesmo conosco. E Emmanuel então fala, ó, importa contudo. Ah, se eu não tenho essa lembrança plena, né? Que é o que Abraão tinha dentro de si. Por isso que ele segue sem saber para onde ia, mas segue acreditando na providência divina. O mesmo deve acontecer conosco. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e, em seguida, é a solidão. E você vê que Jesus nos trouxe esses exemplos. Né? Aquela passagem que Jesus lá no horto está rezando, quando ele volta para os discípulos, estão dormindo, uma simbologia mostrando que no momento mais crucial da nossa vida nós vamos nos sentir só. E sentir só não quer dizer abandonado pela providência divina. Mas temos que vivenciar esses momentos. Por isso que o Cristo nos trouxe esses exemplos para a exemplificação de que nós necessitamos. Aí ele fala assim, ó, ainda assim é indispensável seguir sem desânimo. Não importa o que acontece. Por que ele fala isso? Porque ele fala isso? Porque ele mostra aí, ó, sofrimento, né, nos mostrando a questão da responsabilidade, sofrimento, solidão. Isso tudo vai acontecer conosco. E ele afirma, ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo, quando não seja possível avançar 2 passos por dia. Desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Meu Deus, espetáculo.
Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para adiante, pelo menos alguns milímetros. Na hora mais difícil, de maior dificuldade, nós não podemos parar, nós temos que avançar, nem que diminua a marcha, mas é preciso avançar adiante. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Por isso é importante prosseguir. E a vida concorda conosco. Nós não estamos sozinhos. A vida vai nos dando apoio. Importante isso. Abre-se a vanguarda em horizontes novos, de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Por isso que temos que marchar sempre à frente, para que parados, sem avançar, a gente perde essa conexão. Porque a vida, nós temos que ser compatível com aquilo que a vida nos oferece. E independente de como eu estou vivendo, mas eu avançar, como ele fala, se eu não consigo fazer 2 passos por dia, alguns milímetros eu tenho que avançar. Que aí a vida vai abrir o leque nosso mental. Isso não quer dizer tirar ou eliminar os nossos problemas necessários ao nosso processo evolutivo. Mas o nosso campo espiritual amplia. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros e eliminando obstáculos. Ele é claro, né, nos seus momentos, e todos nós vamos passar por isso. Eu gosto muito dessa mensagem de Emmanuel, né, da postura, de como ele nos trata esses conteúdos, mostrando que não é moleza, não vai ser fácil. Nós não estamos isentos dessas dificuldades. Olha, ó, vencendo o deserto, superando dificuldade, varando o nevoeiro, eliminando obstáculos, porque vai acontecer conosco. Aí ele pega e volta lá em Abraão. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. É a resposta da vida para quem avança com confiança. Independente da dificuldade. Independente do que estamos passando. Independente dos percalços da vida. Vencendo o deserto, superando dificuldade, varando o nevoeiro, eliminando obstáculos, vamos encontrar a realização da felicidade. É a resposta do jovem que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Está aí, ó. E ele conclui falando assim: obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera. Além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Está aí, clareza. Clareza pura. Porque a dificuldade ela não vai parar, ela não vai ser eliminada se nós não vencermos avançando para conquistar outras etapas. Está aí, ó. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação, que foi o que Abraão assimilou. Eu tenho um destino, eu tenho que seguir, convictos de que o Senhor nos espera. Por isso que a gente tem que avançar. O Senhor nos espera, além da nossa cruz, independente daquilo que nós estamos passando. Não devemos parar, não, porque a dificuldade não vai parar. A gente tem que avançar nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Está lá, Emmanuel, Fonte Viva, lição número 3. Então, mais uma vez, meus irmãos, uma mensagem que aparentemente simples, sem muito comprometimento, mas nós, quando vamos linha a linha, palavra por palavra, a gente vê a grandeza desse Espírito Emmanuel,
que nos traz lições vivas, que serve para todos nós. Todos nós necessitamos dessa orientação. Nenhum de nós vai conseguir viver aquilo que a gente precisa viver nessa senda evolutiva sem seguir esses passos, essas orientações de Emmanuel. Pensemos, vamos reler quantas vezes necessário for e façamos uma reflexão íntima. Essa lição é para nós, não é para os outros, não. Ela é para nós, a fim de que possamos cada vez mais chegar em conclusões importantes e aproveitar ao máximo a nossa encarnação. Que Jesus nos ilumina e nos proteja. E nesse momento convidamos a todos para a nossa oração final em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre querido, obrigado, Senhor, por mais uma noite de estudo e entendimento dos teus ensinamentos, graças à bondade divina da espiritualidade superior, que através das letras, da psicografia do nosso grande Chico Xavier, nos traz esclarecimentos tão importantes para o nosso dia a dia. Que essa bondade trazida pela espiritualidade superior e que nesse momento se derrama nos nossos lares, sobre cada um de nós, se estenda a todos aqueles que estão em sofrimento, onde quer que estejam, aos doentes, hospitalizados, aqueles que sofrem nos seus redutos familiares, aquele que tem sofrido tanto sofrimento pelo mundo, de guerras, de fome, de inúmeros e inúmeros acontecimentos da vida, que tem sofrido tanto. Permita, Senhor, que o amor de Mãe Maria Santíssima possa atingir a todos, trazendo o consolo através dos campos energéticos. Que a tua paz, que o teu amor envolva os nossos irmãos que estão em tratamento, mandaram os seus nomes, estão no nosso caderno de tratamento em nossa casa, a fim de que o alívio possa ser o fortalecimento para enfrentarmos as dificuldades naturais da nossa vida. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, companheiros. Finalizando aí o nosso trabalho, agora o trabalho social na cesta básica, que a gente sempre distribui, e do nosso enxovalzinho para as mães carentes, grávidas, né? E os itens aí que tanto que compõem a cesta básica como a cestazinha, o kit do enxoval. E aí os dados que você precisa. Importante continuar com a sua doação e tentando conseguir mais pessoas para a gente dar sequência a esse trabalho tão importante, tá bom? Curta o nosso vídeo, divulguem, vamos espalhar ao máximo a fim de que possamos fazer o nosso papel de divulgação, não é? E dando oportunidade às pessoas também de contribuir no campo social, tá bom? Tá aí mais uma vez o nosso WhatsApp, nosso Instagram. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo para a nossa apreciação. Um abraço e um beijo carinhoso a todos. Até lá. Tchau.